Olá, um ótimo dia para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Vamos dar continuidade aqui ao estudo do livro do profeta Jeremias. Já estamos terminando esse livro para vocês verem como que quando a gente pega para estudar a Bíblia, o tempo passa rápido e quando menos percebemos, já estamos terminando mais um livro da palavra do Senhor. O livro do profeta Jeremias, hoje que vamos ler o capítulo é o capítulo 50 do livro do profeta Jeremias. Então, convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 50 e também convido você a participar da pregação do Evangelho, compartilhando essa mensagem nas suas redes sociais, no seu grupo de amigos, para que eles também possam conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus. Vamos, então, a uma oração. Curve a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos concede mais um dia de vida. Pai querido, Pai de amor, tem tantas pessoas enlutadas, pessoas passando por problemas. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor Deus, e restaure a vida das pessoas que precisam ser restauradas nos leitos dos hospitais. Faça um milagre, Senhor Deus, na vida das pessoas que precisam de um milagre. Ó Deus, conforte o coração das pessoas que estão perdendo entes queridos. Abençoe os profissionais de saúde. Abençoe, Senhor Deus, a todos nós. Cubra-nos com a tua proteção, com o teu carinho, com a tua bênção. E agora, ao estudarmos a tua palavra, que possamos colocar em prática em nossa vida. Nós assim te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 50 do livro do profeta Jeremias, ainda continuando aqui sobre as profecias contra as nações, nós vamos estudar hoje sobre a última nação, que é a nação da Babilônia. A Babilônia caiu. Este é o título da mensagem de hoje. A Babilônia caiu. Então, queridos, para que nós possamos compreender um pouquinho melhor, há uma frase de um escritor chamado Vance Havner, que diz assim: afinal de contas, somos julgados mais por quanta luz rejeitamos do que por quantos pecados cometemos. Você sabia disso? Eu li essa frase e gostei muito dessa frase. Por que, queridos? Porque quantas luzes, quanta sabedoria, quanto conhecimento Deus tem dado para você e você tem rejeitado. Sabe, quando nós olhamos para a história e observamos como que o remanescente fiel de Deus, ele foi tirado de Jerusalém, tirado da Babilônia pelo rei Nabucodonosor e levado para a Babilônia. E ali muitos deles foram levados, não foram poucos. Para você ter uma ideia, no ano 537, quando nós lemos ali no capítulo 10 do livro de Daniel, quando Ciro, o rei Ciro, ele faz ali o primeiro decreto, enviando o povo de Deus de volta para Jerusalém, para a reconstrução do templo. Cerca de 50.000 judeus voltaram. Depois ele faz de novo um novo decreto, depois ele faz de novo um outro decreto. 3 decretos. O último decreto que ele fez foi no ano 444. Para que vocês possam ter uma ideia, o povo de Deus retornou para Jerusalém pelo poder de Deus, porque a Babilônia caiu. Por que a Babilônia caiu? É importante que a gente saiba por que ela caiu. Se Deus usou a Babilônia como um instrumento como uma vara para castigar as nações e também castigar o povo dele, que foi a tribo de Judá, Jerusalém. Vamos ler aqui algumas coisas que eu separei para vocês. Depois de declarar o destino das nações gentias, o profeta ele concentrou-se no terrível inimigo de Judá, o império da Babilônia. Jeremias dedicou, queridos, 121 versículos para dizer sobre o futuro das 9 nações e 44 a derrota, a destruição de Jerusalém. Contudo, ao contar os versículos nos capítulos 50 e 51, Jeremias dedicou 110 versos relatando a queda da Babilônia. Sem dúvida, a queda da Babilônia era um assunto bem importante e tem que também ser um assunto bem importante para nós também, que vivemos hoje no século XXI. Porque quando nós olhamos para o livro do Apocalipse,
nós vemos um paralelismo muito significativo com o capítulo 50 e o capítulo 51 do livro do profeta Jeremias. Nas Escrituras, a cidade da Babilônia contrasta com a cidade de Jerusalém. A cidade arrogante do homem em oposição à cidade santa de Deus. Em hebraico, o nome Babel significa porta de Deus. A Babilônia foi fundada por Nimrod, poderoso caçador diante de Deus, como diz lá em Gênesis 10, o verso 8, o verso 9, o verso 10. Alguns estudiosos interpretam essa expressão como um poderoso rebelde contra Deus. Uma poderosa rebelião que esse homem faz contra Deus, contra o Senhor. Babel, Babilônia, é um símbolo da rebelião contra Deus. E cidade mundana, de esplendor mundano, humano, em oposição à cidade celestial que glorifica a Deus. Olha para você ver um grande contraste entre Babilônia e Jerusalém. Babilônia é aquela que é uma rebelde contra Deus, e é um contraste entre a cidade do povo que aceita Deus. É muito interessante. Babilônia, grande, a Babilônia grande, que simboliza o sistema contrário a Deus, que controlará o mundo no final dos tempos e que mais tarde será destruída pelo Senhor. Há muitos paralelos, como eu disse para vocês, o capítulo 50 e 51 de Jeremias com Apocalipse 17, 17 e capítulo 18. Depois eu sugiro que você depois leia com carinho o capítulo 50, o capítulo 51 de Jeremias, verso por verso, eu não vou ler todos os versos, e também o capítulo 17 e 18 do livro do Apocalipse. Jeremias escreveu essa profecia no 4º ano, essa profecia da queda da Babilônia, no 4º ano do rei Zedequias, que foi no ano 594, 593. Então, essas profecias que nós estamos lendo aqui no final do livro de Jeremias não foi as últimas palavras que Deus falou ao profeta Jeremias. A profecia de Jeremias sobre a Babilônia possui tanto um cumprimento imediato quanto remoto. Os medos e persas tomaram a Babilônia no ano 539. Os medos e persas tomaram a cidade da Babilônia no ano 539, mas não destruíram a cidade totalmente. Ciro publicou um decreto autorizando o povo judeu a regressar à sua terra, e o que foi feito em 3 estágios, como eu disse para vocês, no ano 538, 537 ali, depois no ano 458 e depois no ano 454. Foi Alexandre o Grande quem finalmente destruiu a Babilônia em 330 a.C., deixando em seu lugar apenas um grande montão de ruínas, no qual nunca mais Babilônia se reergueu. Então, vamos entender aqui, dentro do livro do capítulo 50, o que Deus fala. Deus declara guerra contra a Babilônia, do versículo 1 até o verso 28, mas Deus fala a vários personagens dentro do capítulo 50. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Palavra que Deus falou. Então, Deus fala aos judeus, no verso 4 até o verso 10. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel. Promessa feita, promessa cumprida. Esses capítulos aqui me assustam, me deixam assim apavorado em ver a precisão do que Deus fala e as coisas se cumprem, queridos. Talvez você esteja assim pensando assim, esse livro que as pessoas chamam de Bíblia é um livro fajuta, um livro que o homem escreveu. Sim, foi o homem que escreveu, inspirado por Deus, diz a palavra. Mas olha só a precisão, queridos. Do mesmo jeito que Jeremias escreveu no ano 593, 94, aqui, que eles voltariam. Isso aconteceu no ano 538, 537. Aconteceu exatamente assim. Vinde, unânime, vamos unir para que a gente possa voltar. E aí, a Bíblia diz que Deus vai perdoar os pecados. Todos os que acharam, as devoraram,
fizeram mal a eles, e os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor. Era isso que eles falavam, Nabucodonosor falava. Nabucodonosor tinha certeza que o povo de Judá era um povo pecaminoso, que tinha pecado contra Deus. Agora, a partir do verso 11 até o verso 13, Deus fala contra a Babilônia. Deus fala contra eles. Por causa da indignação do Senhor, não será habitada. E não foi habitada mesmo, queridos. Deus destruiu Babilônia, como diz aqui. Do verso 14 até o verso 16, Deus fala ao exército vingador, ao exército invasor. Ponde-vos em ordem de batalha em redor contra a Babilônia. Quem é que vem contra a Babilônia? Ciro, Dario, e vem também ali Alexandre o Grande, porque ela pecou contra o Senhor. Por que Babilônia pecou contra o Senhor? Porque Babilônia conheceu o Deus verdadeiro. Quando Nabucodonosor, quando Daniel ali declara sobre os poderes da cidade, do reino de Nabucodonosor, e quando as profecias se cumprem, eles sabiam muito bem quem era o Deus de Israel. E eles, então, negaram a eficácia desse Deus, negaram Deus. Então, eles pecaram contra Deus e também eram passivos do julgamento de Deus. Deus reúne o exército contra a Babilônia. Deus fala contra a Babilônia. Agora, queridos, é muito importante nós sabermos que Deus, o Deus de Israel, fala até como que a Babilônia seria invadida. Olha só que interessante, versículo 38. A espada virá sobre as suas águas, e estas se secarão, porque a terra é de imagem de escultura. Amigo, foi exatamente assim que Ciro, eles invadem a Babilônia, secando a água do rio Eufrates. Babilônia era uma grande fortaleza, incapaz de ser transponível, incapaz de ser invadida. O cerco que fizessem qualquer exército ao redor da Babilônia, com fluentes de água que tinha por dentro da cidade, eles tinham mantimento ali por 20, 30, 40 anos, talvez, e ninguém conseguiria invadir aquela cidade. Mas Deus deu uma profecia contra eles, e eles receberam o juízo de Deus. Sabe o que isso me diz? Que Deus é o Deus que fala e as coisas se cumprem. Então, eu e você precisamos hoje obedecer a esse Deus. Precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador, porque tudo o que ele disse naquela época para Jeremias, ele também disse para a nossa época. Por isso que é importante eu e você aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Aceite Jesus como seu Salvador hoje e entregue o seu coração para ele, porque em breve ele vai voltar. Amém. E se em breve Jesus vai voltar, por que não aceitar Jesus como seu Salvador? Aceite Jesus como seu Salvador, porque o mesmo Deus que falou através de Jeremias é o mesmo Deus que fala conosco hoje. É o mesmo Deus que diz que em breve vai voltar. A Babilônia Império caiu, ela foi totalmente destruída, mas a Babilônia religiosa, que diz lá no livro do Apocalipse, também será destruída. Por isso que é importante eu e você lermos a palavra de Deus, capítulo 50, 51 de Jeremias, e lermos também o capítulo 17 e 18 do livro do profeta, do livro do Apocalipse. Vou falar uma coisa para você, querido amigo. Do mesmo jeito que Deus falou para eles fugir da Babilônia, fugir deles, porque eles serão destruídos. Fugir hoje também da religião da Babilônia que hoje existe. Vou falar mais sobre esse assunto. Nós vamos falar mais sobre isso. Sai dela, povo meu. É o que Apocalipse diz. E a mesma frase que aparece aqui no livro de Jeremias, capítulo 50 e no capítulo 51. Deus disse para o seu povo, sai do meio dela, porque Babilônia será destruída. Saiamos hoje também do meio da Babilônia, porque Babilônia será destruída. Então, hoje é um apelo que Deus faz para mim e para você. E ele diz, aceita hoje esse apelo, em nome de Jesus. Amém.